Sexta-feira, 18 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta sexta-feira da 19ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? E Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram, e outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho de hoje temos a questão do matrimônio e divórcio. Aproximaram-se de Jesus alguns fariseus e perguntaram para o tentar: é lícito alguém repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Mateus é mais exato na apresentação da questão do que Marcos, ao centrar a pergunta dos fariseus não sobre a licitude do divórcio, algo que todos davam por admitido com base no Deuteronômio 24, de 1 a 4, mas sobre os motivos do mesmo. Esse era um ponto discutido nas escolas rabínicas de então, inclinando-se o rabino Hillel pelo laxismo, qualquer coisa, e o rabino Shammai pelo rigorismo, só por adultério. Os fariseus querem que Jesus se pronuncie num ou noutro sentido de abertura ou de restrição, mas ele remete-se à vontade original do Criador para concluir: pois o que Deus uniu, o homem não separe. Sem rodeios, com a sua autoridade, estava anulando a concessão divorcista da lei mosaica, à teimosia dos judeus, melhor diríamos, à sua mediocridade moral. Ao ouvir Jesus, os seus discípulos reagem ingenuamente, dizendo que nesse caso é melhor o estado de solteiro ou de celibato do que um matrimônio indissolúvel. Mas ele disse-lhes: nem todos podem com isso, só os que receberam esse dom. Há os que se fazem incapazes para o matrimônio pelo reino dos céus. Faça-o quem puder, diz Jesus. Segundo Jesus, a unidade estável do casal nasce da própria natureza e instituição do matrimônio, e não como uma lei exterior ao mesmo. A indissolubilidade parece ser escândalo para alguns perante as normas correntes de conduta, isto é, a permissividade legal do divórcio. Uma lei de divórcio é útil para regular civilmente situações limite de rupturas, mas o crente sabe que essa lei não é para ele. Tal como em outras exigências do Evangelho, bem-aventuranças, antíteses do discurso da montanha, não violência, perdão sem limites nem condições, amor ao inimigo, há casos em que a fidelidade matrimonial por toda a vida supõe uma dose certa de amor heróico, por exemplo, em casos de doenças ou invalidez irreversível. Mas Deus ajuda com a sua graça a nossa debilidade, como diz a experiência. Por fim, rezemos. Obrigado, Pai, porque Cristo devolveu à sua fonte original o amor humano, o matrimônio e a família.
livrando-os do peso do egoísmo que os degrada e dignificando a figura da mulher. Tu estabeleceste a complementariedade dos sexos e não queres que o homem separe o que tu uniste. Tu que és a fonte do amor e a ele nos chamas, ensina jovens e adultos a crescer no amor cristão e reflete no matrimônio o amor de Cristo pela sua igreja. Aqueles aos que chamas a virgindade pelo reino, ajuda-os a viver alegres a fidelidade de cada dia. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.